Boa tarde, colegas internautas do Facebook. Continuando a nossa retrospectiva, agora vai fazer muito sentido. Iniciamos a última semana do ano, então vamos ver sobre ainda a continuidade do Sporler 3, Semiologia do Humanismo, numa apresentação que nós intitulamos Cristo e o Cowboy. O título se chama Semiologia, e é inclusive do livro, né? Que por conta da parte da filosofia que estuda a, 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 a interação do homem com as artes, né? Sua visão de mundo. Mais especificamente, essa é a semiologia como historicamente ficou conhecida. Apesar do termo não ser bem isso, porque semiologia também tem a semiologia da parte da medicina. E a medicina, a semiologia médica, é que estuda os sintomas das doenças, né? Humberto Eco colocou semiologia, depois ele mudou para semiótica. Humberto Eco é o inaugurador e o principal representante dessa área da filosofia, né? E Deleuze também é da mesma época, mas Deleuze não fez tratados, praticamente livros, né? Humberto Eco tem livros falando especificamente de como ele analisa as obras. Deleuze tem várias análises, principalmente no cinema, né? Das artes, da pintura, né? Isso é uma semiologia ou semiótica. Nós falávamos, ainda falamos, nosso livro, nós ainda conservamos semiologia, porque semiótica, principalmente no português, vem de ótica de ver. Embora basicamente a nossa análise é da ótica, principalmente de filmes e novelas brasileiras, né? Filmes no sentido geral, filme é mais internacional, na parte do Brasil são as novelas, né? Mas tem a parte da literatura também, tem a parte do som, do rádio, a parte dos, hoje na internet, dos podcasts, né? Que é mais ouvido, né? Na internet tem muito de leitura, tem os chats, tudo que você digita, tem a parte audiovisual, mas também tem essa parte. Então, para nós ficou melhor falar em semiologia para não ficar só nessa questão da ótica da visão. Nós estamos analisando o colapso da civilização, por conta do ano que nós vivemos, em que tivemos uma pandemia, né? E a pandemia foi muito cruel, né? Matou várias pessoas, né? Então ela mudou totalmente o ritmo geral da civilização, que quase em vários países se entrou em colapso. Mas o colapso da civilização é um colapso geral. Nós abordamos muito a questão aqui do meio ambiente. Nessas nossas gravuras não, nessas nossas fotos, né, por ser semiótica, nós temos um caso das enchentes do início do ano na Alemanha. Coincidentemente, nós estamos tendo hoje no Brasil, e incêndios, e principalmente nos Estados Unidos, no Texas, na Califórnia, por conta de que cientistas indicam do desequilíbrio climático, né? Do desequilíbrio do clima, o aquecimento global. E semiologia, por conta de ser também esse estudo dos signos,
E nós fizemos aqui uma explanação na época sobre o processo semiótico. Ele partiu, nós colocamos aqui de Saussure, nós falávamos algumas vezes Saussure, porque ele é francês e geralmente a tônica francesa é oxítona, né, na oxítona, então é Saussure. Mas nós vimos vários filmes das pessoas falar Saussure, que interage o signo, o significante e o significado. E dentro de uma análise da civilização e dessa crise do humanismo, né, o signo maior da civilização nossa ocidental cristã é Cristo. Outro símbolo, grande símbolo também, tem ligação com o cristianismo, mas é uma ligação anacrônica, né? É a do cowboy, é a dos pioneiros, desbravadores, colonizadores ingleses nos Estados Unidos. Eles tinham a religião protestante como algo que veio junto, que apoiou, né? Até hoje tem lá, o lema lá é In God we stood, nós acreditamos em Deus nós acreditamos, por conta da colonização cristã, mais do lado protestante. E tem os seus anacronismos, né? O cowboy é aquele colono, né? Machista, que domina a natureza, domina o cavalo. Esse é o símbolo máximo, sempre tem um cavalo, ele montado no cavalo, né? No sentido de domínio na natureza, simboliza também toda a civilização capitalista a partir da Revolução Industrial, que se construiu sobre um domínio da natureza. Agora a natureza está reagindo. Ela não aceita ser dominada. Haverá de ter um equilíbrio. Então gera um colapso. Está gerando colapso, né? Esses desequilíbrios climáticos estão... No início do ano, teve grandes cheias, principalmente na Alemanha, como nunca se viu em quase mais de um século. Acho que não se tem notícia de cheias, de sentido de tanta chuva, né? Os cientistas já falaram que o aquecimento global, o desequilíbrio climático, iria causar extremos na natureza, né? E essa é uma das provas. Essa semana nós temos já de novo aqui um caso na Bahia, de grandes enchentes, já morreram 17 pessoas, lá na Alemanha parece que chegou quase a 200 pessoas morreram. Para a Alemanha muita gente. Aqui no Brasil já teve cheias grandes e maiores, por conta de que não se tinha tanta prevenção. Hoje foi tendo prevenção, né? Do século passado, na década de 70 do século passado, Blumenau, Santa Catarina, foi destruída. Teve uma grande enchente em Minas Gerais. Esse século tiveram enchentes e deslizamentos de terras no Rio de Janeiro. Mas assim, na Alemanha já não era tanto, nós não tínhamos tanta notícia, tem as nevascas tudo, né? Mas não tinha tanto. E depois nós vemos esse cowboy, ele não aceita, por conta que ele foi construído como um ser que domina a natureza. Essa é a visão do cowboy. E essa visão machista tudo. Agora tem o Cristo a reboque, né? E se nós colocamos Cristo e o cowboy, nós vamos ver uma outra passagem que nós vamos falar que Cristo não é cowboy.
o cristianismo não tem nada a ver com essa visão de alguém que domina a natureza, né? Cristo fala, e olhai os lírios do campo, as aves do céu. Os evangelhos têm pouca indicação da ecologia, né? Há uma indicação de um colapso, haverá sinais no céu e na terra, né? Nós mostramos aqui, conhecer os sinais dos tempos, está lá em Lucas. Aí fala, as estrelas cairão, é algo muito simbológico, mas que no final dos tempos ia haver desequilíbrios também na natureza, indicando esses finais dos tempos. E esse desequilíbrio continua, né? No início do ano ainda continua ainda, né? Já começava, quando nós já expomos isso aqui anteriormente, nós expomos, estavam ainda testando as vacinas, tudo. Depois foram aprovadas, aplicadas e surgiram grupos contra a vacina, né? Lá no início do ano, de sábado 17, aqui era de julho, sábado 17 de julho, teve uma revolta na França, atacaram um hospital, atacaram profissionais de saúde. E aí nós mostramos isso na época. E tudo esse processo tecnológico, ele é essencialmente também semiológico no sentido da dominação, o processo tecnológico da Revolução Industrial e da consolidação do poder burguês. Ele tem esse lado muito semiológico, semiótico também, né? E nós queremos fazer a semiótica, a semiologia, a origem dela, como é da linguagem, ela não tem muito esse lado da ontologia. É só como os signos, o homem constrói signos e como esses signos se tornam significantes em uma dada sociedade e qual o significado que ele assume. Algo meio, até nós falávamos, meio estrutural. Tanto que um dos livros de Humberto Eco é justamente, o título já fala dessa característica da semiologia, que é a estrutura ausente. A estrutura ausente que fala aqui é mais nessa questão, talvez, ontológica, de se procurar uma lógica maior na estrutura. E nós queremos analisar isso junto com uma questão ontológica nós já vimos que a questão ontológica hoje em dia principal, ela tem de ser analisada a partir da neurociência, e a questão ontológica tem de ser analisada a partir da neurociência. Tem a parte também da bioética, né, ou da ecologia, né? Mas essa parte, que são questões metafísicas, tem de ser analisado dentro dessa perspectiva. E é isso que nós fizemos, como abordamos essa questão do Cristo e o cowboy. Durante o resto do ano, essa exposição foi dia 22 de julho, nós vimos uma notícia dia 17, depois nós abordamos a questão da questão brasileira da Amazônia. Vamos ver aqui a questão brasileira da Amazônia, bem semiótica aqui, né? A Amazônia, o pulmão do mundo, tudo, analisando essa questão da Amazônia também como um signo, né? Mas um signo ôntico, já não um simples signo, um signo ontológico, não um signo ôntico.
isso já, esses termos ontico-ontológico, já é antecipando um pouco o que nós vamos abordar no outro livro nosso aqui, que está em início, que é Heidegger em seu Ser e Tempo. Vimos ainda depois a questão, a depressão dos atletas nas Olimpíadas, dentro dessa questão semiótica, né? E semiótica para discutir essa questão ontológica, por conta de que nós analisamos que tem uma ontologia maior, que muita gente, você vendo um atleta, uma pessoa que se dedica a atividade física, tudo, ela geraria pela endorfina principalmente, mas geraria hormônios que equilibrariam a questão do humor, tudo. Mas tivemos, aqui foi principalmente a Simone Biles, que se recusou a participar pelos Estados Unidos, né, por conta que alegou problemas de depressão. Lembramos também um jogador do Flamengo, Michael, tudo, isso já em agosto. Vimos a crise institucional brasileira, gerada muito por isso, em 7 de julho, gerada muito por essa visão semiológica do cowboy. A nova direita tem essa questão do cowboy muito presente, além da ideologia por trás, né? Mas a figura do cowboy personalista, aquele homem sisudo, valente, que enfrenta tudo, que gosta de armas, né? Valoriza muito as armas, isso é puro cowboy. E a influência que teve na crise institucional brasileira, depois superada, mas passamos, isso em agosto, no 7 de setembro, um início de algo que poderia ser transformado em um golpe de Estado, aquelas manifestações de caminhoneiros, tentativa de invadir o STF, e por trás tem essa visão, e esse cowboy, essa direita, se arvora em falar cristã. E Cristo não quis poder. Quando ofereceram poder, ele rechaçou, falou: meu reino não é desse mundo. Anteriormente, umas 2 ou 3 passagens, uma passagem mais concreta, vamos ver aqui, em que ele fala: ao verem que eu queria fazer o rei, Cristo se afastou deles. Ao verem que o queriam fazê-lo rei, Cristo se afastou. Bom, essa é a ideia, mas vamos ver o que aparece. Para o fazerem rei, aqui a passagem que tem. Isso, então, é em João 6, de 1 a 15. Então, ele não queria ser esse rei terreno. Então, nessa retrospectiva nossa, tem essa questão, e a semiologia nós vamos estudar isso. E essa distorção do cristianismo, ela
está gerando uma crise no humanismo por conta que querem recuperar aquela visão do Antigo Testamento do rei dominador, né? Isso não é cristianismo. É uma outra proposta nossa da revisão do humanismo. Nós queremos recuperar a questão metafísica, e a questão metafísica é primordial. Dentro disso, nós já vimos, humanismo, humanidade é um termo essencialmente metafísico, né? E a partir de Kant, a sociedade ocidental, a ciência, renega a metafísica e renega a questão da existência de Deus. Nós queremos recuperar e vemos que Deus é um dado importante, muito da força da nova direita, porque, apesar de falar erroneamente, se levanta a questão de Deus e levantando isso, toca uma necessidade do ser humano. E a ciência, as pessoas esclarecidas, a partir do kantianismo, querendo rechaçar toda e qualquer discussão, eles estão só ajudando a que as pessoas busquem nessa nova direita, né, um lugar em que vai falar de algo que é uma necessidade interna deles. É tanto necessidade, um cantor ateu, até quando no seu início ele debochava, teve uma declaração dele que ele falava que gostava de quem debochasse da religião, né? Caetano Veloso tem uma declaração dela mais ou menos isso, e 2 de seus filhos são evangélicos. É um contrassenso, e ele falou, não, eu sinto bem porque eu sinto bem, eu sinto necessidade disso, e sinto necessidade, só que quem está só oferecendo isso é essa nova direita. Mesmo a esquerda evangélica e a esquerda católica estão privilegiando muito o lado material, achando nessa questão de superação das dificuldades básicas, econômicas, as questões sociais de intolerância sexual, e não visam esse lado metafísico, e nós queremos recuperar isso. Boa tarde.